Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento, em nome do parlamentar do PST, a Sra. Ministra da Presidência e Modernização Administrativa. Cumprimento os Srs. Secretários de Estado. Sra. Ministra, numa notícia incerta no próprio site do Governo e a propósito do balanço de 3 anos de atividade legislativa, pode ler-se: desde o início do seu mandato que o Governo assumiu a simplificação legislativa como objetivo fundamental da boa governação, dando segurança jurídica aos cidadãos e às empresas. Diz ainda no mesmo site e na mesma notícia que o Governo legislou menos, legislou a tempo, legislou com rigor, legislou com clareza e legislou de forma completa, ou seja, legislou melhor. Que o Governo legislou mesmo, isso é factual e indiscutível. Se legislou a tempo e se legislou de forma completa, não nos parece de todo. No passado mês de fevereiro, a Conferência dos Presidentes das Comissões Parlamentares, no cumprimento do disposto no artigo 21 do Regimento da Assembleia da República, promoveu a elaboração de um relatório relativo à aprovação e entrada em vigor das leis e da consequente regulamentação, incluindo o cumprimento de respectivos prazos. Esta é a página frontal do relatório elaborado pelo Parlamento e que certamente a Sra. Ministra e o Secretário de Estado conhecerão. Ora, de acordo com este relatório, como eu referi, foi aprovado em fevereiro, mais concretamente no dia 6 de fevereiro, portanto, do corrente ano, da referida Conferência das Presidentes das Comissões Parlamentares, nós podemos concluir, ou somos obrigados a concluir, que estão por, isto relativamente à atual legislatura, estão por regulamentar 51 leis ou preceitos legais. 51 leis ou preceitos legais. Eu contabilizei-os, de acordo com este relatório. Algumas leis, concretamente 3, apenas foram parcialmente regulamentadas. E de entre as leis ainda por regulamentar, em 11, esse prazo foi ultrapassado. O que significa que há muitas, naturalmente, que não têm prazo ou que estão dentro do prazo. Eu queria me cingir apenas àquelas, porque é aquelas que eu queria aqui realçar, é as leis que estão ainda por regulamentar, em 11 esse prazo foi ultrapassado. Exemplos. Lei 4/2016, de 29 de fevereiro, que regulamentação do Plano Nacional de Prevenção e Controlo de Doenças Transmitidas por Vetores. O prazo de regulamentação era até o dia 29 de maio de 2016, fim do prazo de regulamentação. Lei 29/2016, de 23 de agosto, regime de apoio à agricultura familiar nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. O prazo terminou no dia 3 de março de 2017. Lei 27/2017, de 30 de maio, que aprova o regime de valorização profissional dos trabalhadores com vínculo do emprego público. O prazo de regulamentação terminou no dia 1 de dezembro de 2017. Lei 73/2017, 16 de agosto, que reforça o quadro legislativo para a prevenção da prática do assédio. O prazo de regulamentação terminou no dia 16 de setembro de 2017. A Lei número 90/2017, 22 de agosto, que aprova a criação de uma base de dados de perfis de ADN para fins de identificação civil e criminal. O prazo terminou no dia 20 de novembro de 2017. Lei 28/2018, 16 de julho, que repõe a possibilidade dos militares e ex-militares de requererem reintegração nas suas funções. O prazo terminou no dia 20 de agosto de 2018. Ainda um último exemplo. A Lei 33/2018, de 18 de julho, que regula a autorização de medicamentos, preparações e substâncias à base de cannabis para fins medicinais. O prazo terminou no dia 16 de setembro de 2018. Por isso, Sra. Ministra, se estas leis todas estão por regulamentar, e eu julgo que o critério da sua importância está definida pelo próprio Parlamento que as aprovou, nós não podemos dizer que o Parlamento legislou sempre a tempo. Que legislou pouco é um facto, ou que legislou menos, peço desculpa, mas ter legislado sempre a tempo, isso não podemos fazer essa afirmação. E a mesma conclusão que somos forçados da análise do último relatório anual da monitorização legislativa da Comissão Europeia, datado, pelo menos aquilo que nós conhecemos, datado de julho de 2018. Pese embora os progressos alcançados, e que a Sra. Ministra teve o cuidado de referir, a verdade é que Portugal continua ainda a atrasar-se na transposição de diretivas comunitárias. E a justificação de que isso acontece, não de agora com este Governo, mas que outros governos, naturalmente, não é propriamente algo que nos possa animar bastante. Mas, como disse, não obstante esse esforço e os progressos têm sido alcançados nesta matéria,
A verdade é que nos continuamos a atrasar e esses atrasos têm custos, nomeadamente para a competitividade da economia portuguesa, e quem o diz não somos nós, são os empresários e são as associações empresariais. Senhora Ministra, eu queria agora colocar um segundo tema, e esse segundo tema tem a ver também com a matéria que a Senhora Ministra teve o cuidado de referenciar na intervenção inicial, e prende-se com a acessibilidade à informação nos sítios do Estado na internet, ou seja, com a facilidade ou a falta dela de acesso à informação contida nos portais de serviços do Estado. Na última audição regimental, a antecessora da Sra. Ministra afirmou que o Governo estava a tomar medidas para que os sítios da internet e as aplicações móveis da administração pública tivessem as melhores práticas em termos de acessibilidade, usabilidade, desempenho, funcionalidade e qualidade. Foi-nos igualmente anunciado que a Agência para a Modernização Administrativa iria criar o Observatório Português da Acessibilidade dos Sítios Web e das Aplicações Móveis, em cumprimento das regras da União Europeia, para tornar mais acessível a todos, e em especial a pessoas com deficiência, os sítios da internet e aplicações móveis do setor público. O que queremos saber era exatamente quais foram as medidas que têm sido tomadas nesse sentido e como está a desenvolver-se a criação do referido observatório. Sra. Ministra, esta é uma matéria que, como deve compreender, é da maior importância e que temos também aqui que acelerar, na medida do possível, este processo. Porque, a fazer fé num estudo publicado por um órgão de comunicação social, apenas 3 dos 124 sites do Governo pareciam estar a cumprir totalmente as normas aplicáveis neste domínio. Em segundo lugar, Sra. Ministra, há sites cujo acesso à informação está dificultado. Eu dou o caso concreto do acervo documental do Ministério da Saúde, que foi transferido em 2016 para um novo portal, e, Sra. Ministra, eu já fiz essa experiência, ou nós sabemos exatamente aquilo que procuramos com todo o rigor, ou o grau de insucesso é muito elevado. E depois, Sra. Ministra, há sites que prestam informações erradas e o portal do Governo é um deles. Segundo o próprio Governo, a Secretaria de Estado da Valorização do Interior transferiu-se em novembro do ano passado para o antigo edifício do Governo Civil de Castelo Branco. Eu estive lá, curiosamente, ontem, frente a esse edifício. Mas procurei obter os contactos telefónicos e a morada exata no site do Governo, na suposição, naturalmente, que o site do Governo me daria uma informação acertada na qual eu podia confiar. Mas eu enganei-me. Eu fui ao site do Governo e o site do Governo diz que a Secretaria de Estado da Valorização do Interior funciona na Rua da Horta Seca, número 15, em Lisboa. Bom, dirá a Sra. Ministra, é um pequeno pormenor, Sra. Ministra, mas é um pequeno pormenor que engana qualquer cidadão que não saiba que a Secretaria de Estado se transferiu, e tanto quanto eu sei, se transferiu mesmo e não foi apenas um anúncio, para Castelo Branco. Uma última pergunta e termino, Sra. Presidente, que já que estamos a falar de sites, Sr. Ministro, gostaríamos de saber o que é que está a ser feito pelo Governo para pôr cobro ao elevado grau de incumprimento por parte dos serviços de água, eletricidade, gás e comunicações, cujos sites, sensivelmente metade dos 392 existentes, não estão a facultar ao consumidor o livro de reclamações eletrónico, que, como todos sabemos, é obrigatório desde 2017. Muito obrigado.